E aí, queridos? Vamos lá para mais uma aula aí do sétimo ano, então, falando hoje um pouquinho sobre o grupo dos animais. Hoje, nessa aula, nós vamos focar então o grupo dos animais invertebrados, certo? Então, olha só, a gente precisa lembrar que nós temos aí dois grandes grupos, né? O dos animais, os organismos vertebrados e dos invertebrados, ok? Então, o que isso difere? Os organismos que possuem, então, essa classificação de vertebrados são aqueles organismos que possuem uma coluna vertebral, que possuem vértebras, certo? Então, lembrando que as vértebras são essa estrutura ao qual vai percorrer parte do nosso corpo, igual nós saindo aqui da região da cabeça, né, e descendo por toda a chamada coluna vertebral, certo? E aí, lembrando que no interior dela, nós temos aí a nossa medula espinal, certo? Que vai ser parte do nosso sistema nervoso que fica então protegido por essas vértebras, que depois vai se ramificar por todo o nosso corpo, né? Vai aí comandando estruturas, mandando e trazendo informações até as nossas partes então periféricas do nosso corpo. Eu tenho que lembrar que a coluna vertebral está presente nos vertebrados. Então, por exemplo, a nossa coluna vertebral ela tem em torno de 33, né? 33 vértebras. Já numa serpente, por exemplo, nós já vamos ter aí uma quantidade muito maior, né? Aproximadamente 200 vértebras, né? Em torno aí, depende também da serpente, qual tipo a gente está falando. Então vamos lá falar um pouquinho sobre os animais mais simples, né? No caso, os invertebrados, lá na página 66. Peguem então aí a apostila para a gente começar a falar do primeiro grupo, o grupo mais simples de animais invertebrados, que são as esponjas, pertencentes então aí ao filo dos poríferos, também chamados de organismos filtradores. As esponjas são organismos aquáticos, sésseis, ou seja, eles não se movimentam, ficam presos ao substrato, porque eles não agora precisam de capturar uma presa, mas sim apenas filtrar a água do oceano, por exemplo, ao qual ela vai estar aí inserida, e ao filtrar essa água, as esponjas então conseguem retirar os nutrientes dessa água. Eu tenho que lembrar que as esponjas são os animais mais simples que tem, ou seja, elas não são dotadas de nenhum tecido verdadeiro, elas não são dotadas de nenhum sistema, elas não têm sistema circulatório, não têm sistema excretório, não têm sistema respiratório, ela apenas é um conjunto de células e essas células então vão conseguir fazer o processo de respiração, digestão, absorção. Então, quando eu pego uma estrutura de uma esponja, a água passa por dentro dos seus poros, sai dentro de uma cavidade do átrio e ao passar aí por dentro, elas são então as partículas da água são então capturadas e lançadas para dentro do corpo desse animal. Lembrando que as esponjas, mesmo por serem sésseis, se parecerem aí com plantas, por exemplo, aquáticas, quando a gente observa, elas são organismos heterotróficos, organismos que não conseguem realizar o processo de fotossíntese. Por isso que elas entram na classificação dos animais. Então, elas aí agora precisam de se alimentar através do processo de filtração. É um grupo de animais que vem sofrendo muito com a poluição, porque eles são organismos filtradores, certo? A reprodução desses animais. Esses animais eles conseguem ter os dois tipos de reprodução, tanto a reprodução sexuada, que vai envolver gametas livres, liberados aí na água, que ao fecundarem vão formar uma larva e essa larva vai então se fixar-se no substrato, aí numa rocha, por exemplo, onde esse animal vai desenvolvendo. Mas eles também conseguem realizar o processo de reprodução assexuada, certo? Por regeneração. Quando parte do corpo são arrancadas, eles conseguem então se regenerar e essas partes se desenvolverem, criarem aí novas partes. Isso é fácil porque ao arrancar parte do corpo desse animal, você não está arrancando, né, retirando nenhum órgão específico, porque ele é um animal que tem toda a mesma estrutura ao longo de todo o seu corpo. Então, se você retira uma parte, é diferente de você retirar um coração, um pulmão, um estômago, por exemplo, de um animal. Esse animal não.
qualquer parte corpórea que você extrai, ela vai estar aí então se regenerando com o próprio tecido que está em volta, porque ele não tem funções específicas. Então a gente fala que ele não possui tecidos verdadeiros, ok? Indo para o segundo grupo evolutivo, né, o segundo grupo de organismos invertebrados mais simples a se desenvolverem são então os quinidários, que aí entram no grupo as águas-vivas, né, os mais comuns aí, água-viva, a anêmona, quando a gente vê lá o Procurando Nemo, que o Nemo vive dentro de uma anêmona, e nós também aí temos alguns outros exemplos, mas que não tão comuns, né, de quinidários, como por exemplo a hidra, né, que não é tão comum assim no nosso dia a dia, a gente não vê com tanta frequência. Só que os quinidários têm uma vantagem agora em relação aos poríferos, né? Primeira vantagem é que eles são organismos que conseguem, em algumas espécies, se movimentarem. Então eles já não são totalmente sésseis, né, o grupo sésseo, como no caso dos poríferos. Os quinidários, eles também possuem células urticantes, chamadas de quinidócitos, que são células agora que quando, por exemplo, um peixe, ao passar pelos tentáculos de uma água-viva, o peixe então vai entrar em contato com esses tentáculos, os quinidócitos são lançados, tá? Eles perfuram então o corpo do animal, injetando substâncias tóxicas, e as substâncias tóxicas matam ou paralisam aí, né, o indivíduo, ao qual depois vai ser recolhido e levado para dentro de uma cavidade digestória. Então, uma espécie de estômago, né? E aí, quando você vê uma água-viva, por exemplo, você consegue ver aí no seu interior o animal sendo digerido, um peixinho lá dentro dela. Então, esses animais eles já possuem estratégias na captura do alimento, porque em algumas espécies eles já não são mais filtradores igual os poríferos, mas sim predadores e predadores muito potenciais, tendo venenos, por exemplo, que chegam a matar aí uma pessoa só num leve toque que esses animais podem então aí ocasionar. Lembrando que nós temos também no processo de reprodução a reprodução que pode ser sexuada, quando eu tenho a liberação dos gametas, e a reprodução assexuada. Quando os gametas são liberados, eles conseguem então fazer o processo de fecundação, se transformar numa larva, e essa larva então aí depois ela pode ou se transformar em outro organismo ou até mesmo formar umas estruturas fixas ao solo, chamadas aí de pólipo. Então o pólipo ele vai crescendo e é como se fosse um pezinho de água-viva. Então, por exemplo, cresce o pólipo, do pólipo que fica fixo ao substrato, rompe partes do corpo e aí ela deixa de ser agora um organismo chamado de medusoide, de pólipo, passando a ser aí uma medusa, e aí elas são liberadas e por baixo já vem formando uma nova água-viva, e esse processo então ele não é interrompido, ele vai passando por fase sessile e fase agora livre nadante. Então, quando ele passa pelo processo de fase sessile e fase livre nadante, tendo esses dois tipos de reprodução, primeiro a assexuada, depois a sexuada, que aí agora quando ela vira uma água viva, ela vai lá liberar gametas e fazer o processo de fecundação. Isso depende também, vai variando em cada espécie, que a gente vai ver isso mais à frente. Eu tenho então aí a chamada alternância de geração, ok? Então eu sempre tenho que lembrar que a fase fixa ao solo é chamada de pólipo e a fase livre nadante é chamada de medusa. E algumas espécies têm as duas fases ao mesmo tempo. Quando a larva vai, gruda no solo, na rocha, por exemplo, cresce uma estrutura, um pólipo, como se fosse um pé de água-viva, e aí ela vai de pouco a pouco liberando águas-vivas que agora vão ser medusas, que vão passar por um processo aí de metamorfose, vão se desenvolver, formando estruturas mais complexas. Indo então agora para a página 68, nós temos aí um outro grupo, certo? De animais invertebrados mais simples, que são chamados vermes, né? Que são os organismos que têm
como grande característica o corpo mole e o corpo alongado, lembrando que eles possuem um revestimento do tecido muito fino e úmido, porque esses animais agora, eles ainda não são dotados de estruturas como os animais superiores, né, os invertebrados mais complexos ou até mesmo os vertebrados. Eles não possuem ainda um sistema cardiovascular complexo, né, um coração e tudo mais, o pulmão, essas trocas, então, agora gasosas, por exemplo, elas são realizadas pela própria pele do corpo desse animal, porque geralmente eles têm o corpo mais achatado, como no caso os plateumintos, né? Plateumintes, corpos achatados, né? Então o ar entra pela pele e chega facilmente até as regiões mais internas do corpo desses animais. Com isso, não se faz necessário um sistema cardiovascular para transportar agora esses fluidos, gases e tudo mais ao longo do corpo desses animais. Eles podem ter vida livre, como no caso as planárias, ou ter vida parasitária, como é no caso aí a lombriga, né? Tendo dois grupos, os plateumintos e os nematódeos. Os plateumintos são os vermes de corpo achatado, terrestres ou aquáticos, tanto faz aí. E um exemplo que nós temos é a tênia, né, que pode se alojar aí no nosso organismo, chegando a metros de comprimento. Os nematódeos já são vermes de corpo mais arredondado, corpo cilíndrico, também podendo ser de vida livre ou parasitária. Um exemplo que nós temos aí são as lombrigas, que chegam então a 30 centímetros, né, de comprimento. Lembrando que esses vermes, eles são grandes responsáveis por doenças que afetam o nosso organismo, né, como a teníase e por aí vai, cistercose, que mais à frente a gente vai falar sobre cada uma dessas doenças. Então, eles afetam muito a saúde pública, principalmente as populações mais carentes, porque esses vermes eles chegam até as pessoas, na grande maioria das vezes, por descaso em relação à higiene, falta de higiene, falta de lavar bem o alimento, de andar calçado, falta de higienizar as mãos, né? Então, o alimento mal cozido também é um dos casos ao qual faz com que esses vermes chegam até então à população. A falta de saneamento básico, uma falta de esgoto, uma água não tratada, tudo isso então facilita agora a entrada desses organismos no nosso corpo. Então, eles estão aí ligados, né, a grandes responsáveis por grandes doenças e essa saúde pública aí que nós temos defasada também. Saindo então dos vermes lá da página 68, nós temos aí na página 70 os invertebrados agora mais complexos, que aí dentro dos invertebrados mais complexos nós temos os grupos dos anelídeos, aqueles organismos que possuem o corpo todo anelado, como se fossem vários anéis, né, todos ligados uns aos outros. Dentro do grupo dos anelídeos, nós temos aí 3 subdivisões. Lembrando que um dos representantes para esclarecer é a minhoca, né, que eu vejo todo o corpo dela todo cheio de voltinhas, a gente chama de anéis. Então, daí vem o nome anelídeos. As minhocas, as sanguessugas, são os maiores representantes, né, os mais comuns representantes desses grupos, que estão aí espalhados dentro do ambiente terrestre, aquático, dulcícolas, né, na água doce ou até mesmo em água salgada. Dentre os anelídeos, nós temos 3 subdivisões, que são os oligoquetas, os poliquetas e os irudíneos, ou também conhecido aí em por alguns autores como aquetas, certo? Então, olha só, vamos lá. Os irudíneos são os que não, aquetas ou irudíneos. Quer dizer o quê? Quetas são cerdas. Então, eles não o havem como negação. Eles não têm cerdas, eles têm o corpo liso, liso de qualquer estrutura que auxilia, por exemplo, na movimentação. Diferente aí de um oligoqueta e de uma poliqueta. Então, irudíneos ou aquetas são os organismos que têm o corpo totalmente liso, não tem nenhuma cerda nele. Exemplo, sanguessuga. Depois nós temos os oligoquetas. Oligos são aqueles organismos que têm poucas cerdas, mas possuem, como por exemplo
nós temos a minhoca. Ah, professor, mas a minhoca não tem cerdas. Tem. É porque elas são muito pequenas e eu teria que utilizar aí de algum instrumento para ampliar e ver essas cerdas. Elas têm essas cerdas para facilitar na postura que elas vão possuir. Então, para elas não ficarem rolando. Então, elas têm micro cerdas, né, bem pequenas nas suas laterais e isso não deixa então as minhocas ficarem rolando. Então, ela entra no grupo de oligoquetas, poucas cerdas. E os poliquetas. Poliquetas já são os organismos com muitas cerdas, né? E aí nós temos lá na página 71 representantes de poliquetas, né? Representantes marinhos. São organismos que possuem muitas cerdas. Parecem muito com aquelas lagartas cheias aí de pelos que ficam ao redor do corpo, né? Então, são representantes não comuns, é muito difícil a gente ver, só mesmo se a gente pegar livros assim de pesquisa para pesquisar a respeito disso ou jogar aí na internet. Depois aproveitem aí e dão uma jogadinha para vocês verem algumas imagens desses organismos, mas que não são comuns, assim como uma minhoca ou uma sanguessuga. Lembrando que esses organismos possuem um sistema cardiovascular fechado, ou seja, o sangue desses organismos agora começa a circular por dentro de vasos e de coração. Lembrando que eles podem ter vários corações, isso vai dependendo de cada uma das espécies, e ele já tem um sistema circulatório mais parecido com o nosso. Olhando, se a gente observar, nós vamos vendo que está ocorrendo o quê? Cada vez mais uma complexidade nesses grupos de animais. Saímos lá dos poríferos que não têm características praticamente internas aí de órgãos, de tecidos nenhuma, chegando já agora dentro dos organismos então anelídeos que já possuem essas características, realizando aí um transporte de nutrientes e de gases, de líquidos no interior do seu corpo. Saindo então aí dos anelídeos e indo para um grupo de animais um pouco mais complexos, nós temos agora o grupo dos moluscos, né? Os animais de corpo mole, que podem ou não podem ter concha. Quais animais têm concha e quais não têm conchas, né? Então a gente pega, por exemplo, aí quando a gente trabalha com esses grupos, nós temos três divisões: gastrópodes, cefalópodes e bivalves. A concha vai poder estar presente, ausente totalmente, ou uma concha interna, que a gente acha que não tem, mas na verdade os organismos têm. Então vamos lá para os gastrópodes, né? Podes quer dizer pés, gastro, região do ventre. Então, região do ventre é o pé do animal. Qual animal que vai ter o ventre aí como pé dele? Quando a gente pega, por exemplo, uma lesma, quando a gente pega, por exemplo, um caracol, aquela estrutura ventral deles, né, é o pé musculoso. Então, gastrópodes quer dizer isso, o ventre nos próprios pés. Então, ela vai utilizar daquele ventre para realizar a sua movimentação. Os caracóis, por exemplo, vão ter uma valva. A valva seria essa concha e ela é única. Já as lesmas, por exemplo, não possuem essa valva. Lembrando que eles sempre vão possuir um corpo muito úmido para auxiliar aí, né, na movimentação, na não desidratação do corpo desse animal. Depois dos gastrópodes, nós também temos os cefalópodes. Olha o nome, céfalo quer dizer cabeça, podes quer dizer pés, cabeças ligados diretamente aos pés. Então, essa cabeça ligada diretamente aos pés, a gente vê num grupo muito comum, que são as lulas, por exemplo. O polvo tem a cabeça e os pés já ligados diretamente a ela. Daí vem a origem do nome, céfalo, cabeça, região encefálica, e podes quer dizer pés, então. Esse grupo dos cefalópodes, eles podem ou não podem ter concha. O polvo, por exemplo, não possui concha nenhuma, tanto é que a gente vê vídeos assim do polvo passando por orifícios muito pequenos, por buraquinhos, eles conseguem entrar dentro de garrafas, dentro de conchas, de rochas, em frestas de rochas para se proteger dos predadores. Lembrando que
Em caso de perigo, por exemplo, que ele precisa distrair um predador, o polvo pode utilizar de jatos de água, ao qual vai lançar o corpo dele para frente, e também jogar uma tinta na água, ao qual essa tinta vai confundir aí o predador e ele vai, enquanto isso, conseguir sair, fugir, mudar a coloração do corpo devido ao tipo de células que eles vão possuir na pele, se camuflando. Aí, muito bem. As lulas já possuem uma concha, é uma concha pequena, mas ela é uma concha interna. Quando eu olho para a lula, eu não consigo ver a concha dela, mas ela vai então aí possuir também uma concha. E os bivalves, que estão dentro do grupo também de, dos moluscos, os bivalves, bi e valve. Bi quer dizer dois, duas valvas. Então, são as conchas, as ostras, por exemplo, os mexilhões, que vão então aí possuir essas duas valvas. São animais filtradores, conseguem também sair nadando em determinadas situações, mas muitas vezes elas são cestos, elas ficam fixas ao substrato, só deixando a água passar pelo interior do seu corpo, e aí elas vão retirando essas partículas e filtrando elas, ok? Podem aí crescer em grandes números, por exemplo, em cascos de navios, de embarcações, e até mesmo prejudicar, porque ao crescer em grandes números elas dificultam a navegação, né? Então elas impedem aquele fluxo da água, aquela hidrodinâmica, né, que um casco de um navio tem, devem ser arrancadas constantemente, porque elas liberam umas substâncias, secretam uma substância cimentante e ficam aí extremamente rígidas. Podem também ser utilizadas na alimentação. Nós temos aí dentro do grupo dos gastrópodes, por exemplo, o escargot. Dentro dos bivalves, nós temos aí o mexilhão, que pode também servir como alimento, e dentro dos cefalópodes, nós temos como característicos o consumo do polvo e da lula, né, que é muito comum o consumo desses animais. Então, eles têm também uma importância ecológica e econômica muito grande, servindo de alimento para outros organismos, filtrando, retirando partículas da água, né, controlando cadeias alimentares, e também tem uma importância econômica em relação aí ao alimento, por exemplo. Depois, outro grupo que nós temos é o grupo dos artrópodes, artro e podes. Artro vem de articulações e podes vem de pés, ou seja, pernas e pés articulados, ao qual eles conseguem se movimentar. Dentro do grupo dos artrópodes, nós temos aí os representantes de 75% do reino animal, com aproximadamente 1 milhão de espécies. E o que esses artrópodes têm de característica, né? Esses grupos aí que envolvem os crustáceos, que envolvem os insetos, por exemplo. Eles possuem um exoesqueleto de quitina. O que é esse exoesqueleto? Os artrópodes, eles ainda não são animais com estruturas rígidas internas, como nós mamíferos que temos os ossos. Os artrópodes, eles possuem uma casca ao redor do corpo, como se fosse uma armadura de quitina muito rígida. E essa casca, então, ela faz com que o animal agora tenha uma proteção e também evite uma desidratação corpórea. Então, quando você vai pegar um animal, vai morder, por exemplo, um desses animais, se alimentar deles, eles se deparam com uma casca muito rígida. E os artrópodes, eles então vão tendo o crescimento interno dentro dessa armadura. E como que eles fazem para continuar crescendo? Essa armadura, ela não cresce conforme o corpo. Quando um animal então vai se desenvolvendo, ele vai crescendo dentro dessa armadura até chegar a um ponto em que o exoesqueleto não suporta mais o crescimento desse animal. O exoesqueleto então se rompe, o animal sai de dentro do exoesqueleto, agora bem mais vulnerável, porque ele não tem uma proteção ao redor do corpo muito rígida, e ele então está num tamanho muito grande. Os artrópodes têm essa característica, eles não crescem continuamente, eles vão crescendo a partir que eles vão trocando esse exoesqueleto, e eles vão trocando ao longo da vida, dependendo de quanto tempo dura e até o tamanho que chega esse animal. Só que é interessante também a gente lembrar que dentre essa troca nesse
ele sai dentro desse exoesqueleto e agora ele está um animal bem maior, ele pode até mesmo regenerar estruturas que ele tinha perdido, como por exemplo uma pata, uma puã ou coisa do tipo, dependendo de qual grupo aí dos artrópodes a gente vai estar trabalhando. Lembrando também, lá na página 72, que os artrópodes podem ser divididos em artrópodes que possuem abdômen, tórax e cabeça. Quando a gente pega, por exemplo, uma mosca, eu tenho o abdômen, a parte mais traseira dela, eu tenho o tórax, a região onde eu tenho os apêndices, e também vou possuir aí a cabeça. Mas alguns artrópodes, eles não possuem essas três estruturas bem divididas, como por exemplo, quando você se depara com uma lagosta, um camarão, tá? Eu vou ter então a lagosta tendo a cabeça, a parte cefálica dela ligada diretamente ao tórax. Então isso é chamado de cefalotórax. E depois lá na porção final, ela vai possuir então aí o abdômen. E nós também temos alguns grupos, tá, que não vão possuir agora, vão possuir a cabeça, mas não possuem o tórax separado totalmente do abdômen. Então aí a gente chama um animal que possui cabeça e tronco, certo? Quando a gente pega aí, por exemplo, os diplópodas, os quilópodas. Mas, professor, você está falando de artrópode, está falando de inseto, está falando de camarão, lagosta, está falando de piolho de cobra? Sim, na verdade, quando a gente pega no processo evolutivo e as características desses grupos, quando eu vou me deparar com características evolutivas, eu vou observar que o camarão, tá? A lagosta, o siri, os caranguejos, eles são organismos classificados no grupo dos artrópodes. Então eu tenho um parentesco muito grande entre, por exemplo, uma lagosta e uma abelha. Se eu pego esses dois grupos, eu tenho a lagosta tendo um parentesco muito maior com uma abelha do que até mesmo com um peixe. Então, essa é uma questão muito cobrada em vestibulares, em provas aí que vocês vão fazer. Porque eles jogam lá assim na questão. Dentre os grupos representados, a lagosta tem o maior parentesco com qual dos animais abaixo? Aí vem lá assim, peixe, cobra, não sei o que, vai dando as opções. E aí todo mundo já, a lagosta aquática tem um parentesco muito grande com peixe. Na verdade, não. A lagosta é um artrópode, então ela pode ser aí na questão, por exemplo, a resposta ser abelha, ser um mosquito, ser uma joaninha, por exemplo. Então a gente tem que se atentar muito a isso, que esses organismos eles estão dentro do grupo dos artrópodes, certo? E não dentro de moluscos, peixes ou qualquer outro organismo que viva na água. E o desenvolvimento desses animais? O desenvolvimento dos artrópodes, ele pode ser classificado como desenvolvimento direto ou desenvolvimento indireto. O desenvolvimento direto é quando o animal já nasce com as características dos indivíduos que foram reprodutores. Então, da fase adulta, eu tenho aí, por exemplo, a traça do livro. A traça do livro, ela já nasce com as mesmas características dos seus pais. Ela não precisa passar por um processo de metamorfose para ter tal característica, para se parecer como, por exemplo, o pai. Um exemplo clássico, borboleta. A borboleta, quando faz a postura de ovos, nasce uma lagarta. A lagarta agora, para se transformar num indivíduo adulto que tem as características então do pai, ela vai passar por uma metamorfose. Então, a lagarta e a borboleta, ela é um organismo que não tem um desenvolvimento direto. Ela tem um desenvolvimento indireto, ou seja, o desenvolvimento ao qual ela vai ter que passar por uma metamorfose para ter as características do indivíduo adulto. Esse desenvolvimento direto e indireto também pode ser chamado de metábolos e ametábolos. Metábolos é aqueles que vão passar por uma metamorfose.
Então, são os organismos que têm o desenvolvimento indireto. Os ametábolos, A quer dizer não, negação. Então, ametábolos, não metábolos, não metamorfose, lembra assim. Então, são os organismos que não vão passar por uma metamorfose. Então, eles já têm o desenvolvimento direto, como que eu acabei de citar, a traça do livro. Aí, só para questão de curiosidade, que a apostila não tem, mas é interessante que vocês anotem aí então, que o desenvolvimento indireto está lá na página 73. O desenvolvimento indireto já vem marcado aí. Puxa uma seta de desenvolvimento direto, certo? E coloque então que eles são organismos ametábolos. E os desenvolvimentos indireto, puxa uma seta e escreve que eles são metábolos. Só que vale lembrar que os organismos que têm desenvolvimento indireto, como aí a mosca, o mosquito, a borboleta, eles passam também por metamorfoses. E essa metamorfose, ela pode ser uma metamorfose completa, certo? Ou uma metamorfose incompleta, chamados de holometábolos e hemimetábolos. Se escreve com H, holometábolos e hemimetábolos. Os holometábolos, anotem aí, holometábolos, eles são os organismos que possuem a metamorfose completa, certo? Então eu vou ter a larva desenvolvendo, passando por uma pulpa chamada de crisália, que vai se romper e liberar o ímago, ou o organismo já adulto. Exemplo de holometábolos. Então, holometábolos, metamorfose completa. Exemplo, borboleta. Ela muda totalmente. A metamorfose completa, os organismos holometábolos, são os organismos que vão mudar totalmente. Olha, a diferença que eu tenho entre uma lagarta e uma borboleta. Muda toda a estrutura corpórea, muda a alimentação. Tanto é que a gente pode pegar, por exemplo, uma mosca, né? Eu posso pegar um mosquito. Olha o mosquito, a larva dele é aquática. Depois que ele passa por essa transformação completa, o mosquito sai dessa larva aquática e agora passa a ser um organismo com asa, voando, né, ocupando o ambiente terrestre. Então, eles são chamados de holometábolos. E os hemimetábolos? Hemimetábolos passam por uma transformação, mas essa transformação é pequena, porque os indivíduos jovens já se parecem com seus indivíduos adultos, com os pais. Exemplo, por exemplo, eu tenho aí a barata. Uma barata pequenininha, ela vai passando por pequenas metamorfoses e ela vai se transformando então numa barata adulta. O gafanhoto, por exemplo, quando ele é recém-nascido, ele não tem asa. E ele vai passando por metamorfose e vai desenvolvendo a asa, mas você olha para ele, ele já se parece com o seu indivíduo adulto. Então aí eu chamo isso de organismo metábolo, que passa por uma metamorfose, mas é uma metamorfose incompleta, então ele é chamado de hemimetábolos, certinho? E lá na página 72, eu tenho algumas características que vão dividir aí os organismos entre insetos, crustáceos, aracnídeos, diplópodas e quilópodas. Então eu vou me deparar aí com uma tabela que vai separar esses grupos. Então, características importantes para diferenciar se um organismo ele é um inseto, se ele é um crustáceo, se ele é um aracnídeo, se ele é um diplópoda ou um quilópoda, dentro do grupo dos artrópodes. Todos os insetos têm 3 pares de patas, certo? Então, todo inseto tem 6 pernas, se a gente for assim observar. Os crustáceos têm 10 pernas, 5 pares. As aranhas têm 4 pares, 8 pernas, e os diplópodas diferenciam dos quilópodas por ter em seu segmento uma quantidade de pernas diferenciadas. Então vamos lá, diplópodes de 2, né? Plópodes, pés. Então, em cada segmentozinho do corpo deles, que ele vai tendo, eu tenho 2 pares de pernas. Então, eu tenho 4 pernas por segmento nos diplópodas. Conhecido aí como piolho de cobra, mas a gente também conhece
né, muito aqui na nossa região, o pelo de cobra como uma própria centopeia, aquela que se enrola, certo? Já nos quilópodas, nós temos aí a cada segmento do corpo deles, a cada voltinha que o corpo deles vai tendo, apenas um par de patas, então duas pernas por segmento. E aí ele é chamado de quilópoda. Como exemplo, nós temos a lacraia, certo? E em relação às antenas também é muito fácil para a gente classificar, porque a aranha não tem antena, é ausente, os diplópoda, quilópoda e insetos têm um par de antenas, e os crustáceos, como os camarões, lagostas, vão possuir dois pares de antenas, então eles têm quatro antenas em cada indivíduo. E a asa? Quem tem asa é inseto. Se tem asa, tem que ser inseto, porque crustáceo não tem asa, aracnídeo não tem asa, diplópode nem quilópoda tem asa. Então, todo inseto tem asa? Não, mas se tiver asa, eu já posso falar que ele é um inseto. Eu não preciso nem contar a quantidade de pares, de patas que ele vai, então, aí possuir, certo? Depois, nós vamos ao último grupo, que vai ser o grupo dos equinodermos, que é aí que nós temos como os representantes mais comuns o ouriço, a estrela do mar, o pepino do mar, o lírio do mar. Então, o nome equinodermo significa pele com espinhos, né? Assim vamos dizer. Então, é aquela pele espinhosa. São organismos marinhos, têm uma boca na porção de baixo, geralmente, do corpo, quando eles se alimentam, ao contrário do lírio, que é um filtrador. Tem aí o lírio mostrando na página 74 o E, né? A letra E aí é um lírio do mar. O lírio ele já é um animal filtrador. E ele é céssio, ao contrário dos outros grupos. Então, o que eu tenho que lembrar em relação a isso? A boca, por exemplo, de um ouriço, de uma estrela do mar, ela fica na posição de baixo do corpo deles. No ouriço, se você pega ele com cuidado na praia, que é muito comum no nosso litoral, e você virar ele, você vai ver a lanterna de Aristóteles, né? Uma boca que ele vai possuir, que ele usa uns dentes para raspar o alimento e agora jogar para dentro do seu corpo. E depois ele vai eliminando as fezes aí geralmente na porção superior do corpo, ao qual a corrente de água vai levando isso embora. Uma característica muito marcante desse grupo, além da lanterna de Aristóteles, é o sistema ambulacrário. Quando você encontra aí na praia uma estrela do mar e pega ela na mão, geralmente ela está muito dura, muito rígida, né? Por que que ela está muito dura, muito rígida? Esse duro, rígido, é porque ela tem um sistema de canais internos chamado de sistema ambulacrário. É onde que são canais que percorrem todo o corpo do animal, auxiliando aí na troca de substância e tudo mais, mas principalmente na locomoção. Então, é como se fossem bombas de águas internos chamados de sistema hidrovascular, ao qual faz com que esse animal, então, enrijedeça o corpo, por exemplo, os espinhos, né? E deixa aquilo muito rígido. Então, ela vai conseguir, através da rigidez, esticando e recolhendo partes do seu corpo e com isso se movimentando. Às vezes, quando você pega uma estrela do mar na mão, ela é tão rígida que você acha que aquilo nem se movimenta, que se você forçar vai quebrar. Mas na verdade, quando você deixa ela paradinha e fica observando ela de longe, ela vai movimentando então todos os seus tentáculos e aí ela consegue se sair, né, suas pernas, assim vamos dizer, não tentáculos. Eles são animais que possuem uma simetria pentarradial. Pentarradial significa 5, penta, radial que pode ser cortado em 5 partes iguais. Então, a nossa simetria, ela é bilateral. Eu posso ser cortado ao meio e eu vou ter duas partes iguais. As estrelas do mar, por exemplo, elas podem ser cortadas em 5 partes iguais. Então, ela é chamada de simetria pentarradial. E a reprodução? A reprodução sexuada vai consistir na liberação dos gametas, que vão formar uma larva plânula, e essa larva vai então ser levada e vai se desenvolver. Essa larva tem simetria bilateral, ela só pode ser dividida em duas partes iguais, certo? Depois ela vai se desenvolvendo e vai formar uma nova estrela. E eles também possuem a reprodução assexuada em algumas
em algumas espécies, como por exemplo a estrela do mar. Se eu quebrar, arrancar um braço da estrela do mar, a estrela que teve o braço arrancado vai conseguir regenerar o seu braço, vai crescer um novo braço. E a estrela e o braço, se ele ficar no local adequado, dentro da água, por exemplo, no mesmo ambiente, ele vai conseguir crescer um corpo ao redor dele. Então, eu tenho aí uma reprodução por regeneração. Se eu corto uma estrela do mar ao meio, eu tenho a partir daí 2 estrelas do mar. Se eu cortar em 5 partes, por exemplo, eu vou ter e separar elas, eu vou ter 5 estrelas do mar se desenvolvendo aí, ok? Então, chegamos ao fim dos nossos invertebrados complexos, né? Antes a gente viu os invertebrados mais simples e passamos por todo esse grupo evolutivo, né? Mostrando um pouquinho da evolução que foi lá das esponjas, os organismos mais simples que tem, até chegar aos equinodermos aí no grupo da estrela do mar, do ouriço, que são os invertebrados mais complexos e mais parecidos com o nosso corpo, que daí para frente, então, vão desenvolvendo novas características evolutivas e nós vamos chegar aí nos vertebrados agora, passando por peixes e tudo mais. Lembrando que eu já mandei um e-mail para vocês pedindo para que vocês façam uma leitura desses capítulos, desse capítulo em si, dessa parte que eu expliquei agora. Tendo dúvida, me mande por e-mail ou comenta aí no vídeo. Tem atividade para ser feita também, que eu já passei para vocês através do e-mail, certo? E ficando dúvidas, não fiquem com elas, passem essas dúvidas para mim que eu vou então tirá-las aí com outro vídeo ou explicando por e-mail mesmo para vocês, certinho? Do resto, vamos aí, eu vou esperar, vou fazer um novo vídeo, aguardem que eu vou fazer um vídeo agora com a correção das atividades que eu passei, já vou também postar no canal, fiquem sempre acompanhando, marca aí no canal, né, a notificação para que quando eu posto o vídeo você já receba essa notificação automática e aí vocês já assistam esses vídeos, certo? Eu vou fazer então o vídeo da correção, já vou mandar também para vocês e vão sempre acompanhando para a gente não perder conteúdo. Lembrando que retornando para a escola, quando a gente retornar passando toda essa pandemia, nós aí, se necessário, vamos passar novamente por todos os conteúdos, tirar dúvida, vou ouvir vocês, vou ouvir relatos, situações, para a gente então entender e esmiuçar esse conteúdo ainda mais, certinho? Do mais, se cuidem, fiquem em quarentena, tô morrendo de saudade de vocês, sabem muito bem disso e beijão, meus queridos!